uma figura que representa essa mudança do jornalista 3.0, eu acho que é você, porque você participou desde a época que era máquina de escrever, depois pegou o computador e foi evoluindo e foi pegando essa inovação toda, que aí foi para o computador, depois foi ilha não linear, e agora mudou tudo de novo, só que muito rápido, né? Foi assim, pá, estamos agora eu e você em home, né? Exatamente. Foi muito interessante porque eu comecei a trabalhar, eu hoje tenho 59 anos, né? E eu me considero uma privilegiada por estar trabalhando ainda. E eu comecei a trabalhar com 21. E naquela época você tinha nas redações as máquinas de escrever. Os jornalistas eram fumantes, você tinha sempre um jornalista fumando, as redações, você via aquelas nuvens, né? Você entrava numa redação, era aquele ambiente sombrio, porque o jornalista ele tinha que fumar para escrever. Eu nunca gostei de fumar na minha vida, então eu já comecei a destoar em relação a isso. E hoje você vê, até em relação a essa concepção do fumo, você vê essa diferença, né? Até isso eu pude ver, né? As máquinas de escrever e o telex eram a grande inovação da época. Você tinha um teleprompter que ele era com durex, então você era aquela coisa impressa na máquina de xerox, e aí você colava as laudas com durex. Então, quando o editor não gostava, ele puxava da máquina de escrever, da Olivetti, ele amassava o papel e jogava no lixo. E o telex era a grande comunicação entre as redações, entre as agências também de notícias, você tinha as grandes agências, você tinha Reuters, AP, e aí você recebia as notícias pelo telex, e você se comunicava também com as sucursais, né? Então, se você era de Brasília e se comunicava com o Rio de Janeiro, era através do telex. E as câmeras, elas tinham um tubo só. E na época que eu fui trabalhar na Manchete, que eu trabalhei uma época na Globo, eu fui para a Manchete, a grande inovação era a câmera de 3 tubos. Então, e era uma câmera muito pesada, mas era a grande inovação da época. E quando os computadores entraram nas redações, você não tinha um computador, você não tinha um Windows como você tem hoje. Então, você tinha que decorar todo o teclado. Para cada comando, você tinha que decorar assim, várias letras. Então, a gente tinha do lado da mesa todos aqueles comandos relativos àquilo que você iria fazer exatamente. E eram, sim, inúmeros comandos, inúmeros. E eram coisas assim, muito complicadas que você tinha que aprender até que o Windows aparecesse. Não existia Google, então todo o seu trabalho de pesquisa, de apuração era pelo telefone, e não existia também o telefone celular. Então, muitas vezes a gente saía correndo atrás de um orelhão, às vezes tinha fila em orelhão, você fazia os plantões e os jornalistas faziam fila nos orelhões. Então, teve uma vez que um repórter do Estadão apareceu com um celular, que era uma caixa de sapato enorme, e aquele aparelho, e nós ficamos em volta daquela caixa de sapato enorme, tal, para ver o que era aquilo, porque aquela era a grande inovação da época, e o celular era um produto muito caro, então as redações não tinham celular. E a pessoa que tinha celular era a pessoa muito rica, às vezes as pessoas tinham celular para esbanjar, né, a prosperidade e tal, porque você ter uma linha telefônica era uma coisa, né, muito cara, e você ter um celular também era uma coisa muito cara. E então você tinha que ir atrás de orelhão para falar com a redação, para se comunicar com a redação, ou via motoqueiro também. Entrada ao vivo era uma coisa excepcional, você entrava ao vivo só quando assim, o mundo estava caindo realmente, porque o equipamento de entrar ao vivo, ele não só era muito caro, como também era uma coisa muito difícil para você fazer o acesso. Eu trabalhava em outra emissora e aí a Globo foi lá e fez uma transmissão assim no Bom Dia Brasil, 5 links, sei lá, era uma coisa assim, devia ser 3 links, mas para a época falou, caramba, olha só como é que faz 3 links, banja mesmo dinheiro, porque tinha esse negócio. E você entrava, né, ao vivo com uma pessoa da Gerop do seu lado, Gerop é gerência de operações, né, no caso, e aquela pessoa ficava do seu lado e ela que te dava o vai. A comunicação ou era de vídeo, como eu estou fazendo aqui com você, ou era de áudio, que era o fone, e você escutava a emissora. Então, muitas vezes, punham um televisor na sua frente
e ficava aquele chuvisco, você não via. Então, a sua segurança era aquele cara da gerência de operações. Ele fazia assim, aí você ia. Aí você combinava com ele, quando dava 20 segundos, ele fazia assim e você encerrava a sua entrada ao vivo, para que você soubesse a hora de ir. Uma vez na Manchete, quando eu fui entrar, era a diplomação do Fernando Collor de Mello, caiu o áudio e o vídeo. Então, a produtora que estava comigo, ela foi no rádio do carro, e pelo rádio do carro ela se comunicou com a emissora. Então, a emissora falava, ela está no ar. Aí ela saiu correndo e chegou para mim e falou, vai! Aí eu entrei no ar. Então, era coisas assim muito precárias que hoje, quando você vê que você entra com o celular na mão e você vê as pessoas fazendo lives, são coisas assim inimagináveis, inimagináveis. O que a tecnologia faz hoje, inclusive com a própria edição. Porque antes você também tinha a história do 3-2-1, que hoje eu conto, as pessoas não acreditam, que você falava o 3-2-1, justamente para que o editor de imagens apertasse o botão no seu 1, e aí não aparecesse você também mastigando. Então, 3-2-1, aí ele apertava, pá, era um momento que ele tinha para cortar a sua passagem. E até hoje, eu não sei porquê, Edson Barreto, a reportaiada fala 3-2-1. O ministro não sei das contas. Aí, e muitas vezes os fonoaudiólogos dizem que o 3-2-1 é justamente você nivelar a sua voz. Então, você usa o 3-2-1 e você nivela a sua voz no 1. E nem isso as pessoas usam o 3-2-1 hoje. Então, a pessoa fala 3-2-1. Ô, ministro, não sei das quantas, aí a voz está elevada. Então, se tornou uma muleta, né? O tal do 3-2-1, as pessoas não sabem nem a origem do 3-2-1. Como que era essa dinâmica do produtor passar onde que era o local? Porque hoje em dia o cara manda até o localizador, o próprio entrevistado manda localizador, é tudo por celular. Hoje o celular é o centro de todas as informações. Até para você googar as coisas, né? Tem esse termo googar. Pô, eu tô com dúvida aqui. Como que era antigamente para checar, rechecar, para ir para a rua? Como que era essa... Bom, em primeiro lugar, existia reunião de pauta como existe hoje, né? Quem faz jornalismo sabe, ainda hoje existe uma reunião de pauta. Então, qual era a diferença de hoje para 1900 e bolinha? Vamos pegar anos 80 e anos 90. Você marcava as coisas todas pelo telefone. Para o repórter chegar até o lugar, você tinha, em todos os carros, você tinha um mapa, era um calhamaço de papel enorme, e você tinha um mapa daquela cidade. Eu trabalhei, por exemplo, em São Paulo, porque em Brasília a coisa é relativamente mais simples. Você vai para Taguatinga, normalmente as emissoras contratavam motoristas que conheciam a cidade com a palma da mão. Os motoristas eram também iluminadores, eram também UPJs, Unidade Portátil de Jornalismo, eram UPJeiros. Então, o cara era jornalista e era também iluminador, era o chamado pau de luz. Mas ele também era um motorista exímio, ele conhecia todos os lugares. Então, você dava os interesses, aqui no caso de Brasília. Brasília era uma cidade muito menor também, e você dava os endereços de Ceilândia, Planaltina, e você conseguia também através do perguntômetro. O que mais te encanta nessa nova era? Eu acho o seguinte, a pessoa quando tem um pouco de noção de edição, roteiro, etc., isso fica uma coisa muito, muito fácil. Eu acho que tecnologia, você não tem que brigar com ela, você tem que se aliar a ela, e a vida, quando você se lembra do que era você chegar da rua, você pegar um papel, colocar numa máquina de escrever, você bater aquilo, o tempo que se levava para aquilo, e hoje você faz todo esse processo, o próprio processo de edição, que é uma coisa muito mais simples, muito mais fácil de se fazer, isso te dá uma facilidade, isso te dá uma facilidade, inclusive, em criar, que as pessoas não têm noção. Isso te dá uma capacidade de criar muito maior. Eu acho que abre uma esfera para criar muito maior. E o que me deixa um pouco desesperada, para ser sincera com você, é ver sempre o mesmo, do mesmo, do mesmo, quando as pessoas podem criar bastante com essa tecnologia. Então, às vezes eu fico desesperada
Eu brinco muito com os repórteres da TV Globo, que às vezes eles me entregam um material e eu quero criar em cima desse material e eles querem me entregar aquela reportagem tradicional. Então, eu brinco com eles, que às vezes eles parece que eu tenho 23 anos e eles têm 59, porque eu estou sempre criando em cima do que vem para mim, e as pessoas se apegam muito àquilo que é tradicional, porque elas se sentem um pouco mais seguras. A própria linguagem da internet, eu acho que caiu na mesmice. Você vê sempre o youtuber sempre te apresentando a mesma proposta, a mesma coisa, você não vê uma inovação de linguagem, você não vê uma inovação de proposta, quando você tem uma tecnologia que pode te apresentar N ideias, N coisas diferentes. Então, muitas vezes, quando aparece uma coisa minimamente diferente, viralizou. E quando você vê, poxa vida, foi uma ideia. Isso não quer quando dizer isso que são deveria coisas difíceis, acontecer, né? A cada 5 minutos, porque você tem, assim, um leque, sabe? Uma coisa que pode abrir a sua criatividade, mas eu acho que as pessoas têm meio preguiça também com essa coisa da inovação, aquela coisa de tentar o novo. Então, por exemplo, para mim, existe o preconceito, por isso que eu te digo que eu sou muito feliz, porque eu já ouvi coisas assim preconceituosas mesmo de colegas de trabalho. Olha, você se cuida, porque você já está, desculpa, numa idade, hein? Vão te mandar embora. E não me mandam embora. E não me mandam embora pelo simples fato de eu gostar justamente disso. Primeiro, porque eu gosto do que eu faço. Segundo, porque eu gosto de criar, de inovar, de explorar. Então, as pessoas têm um preconceito em relação às pessoas mais velhas, de que elas são acomodadas, de que elas não gostam da tecnologia, de que elas não gostam do novo, de que elas brigam com a tecnologia, e de forma alguma, eu acho que a tecnologia é uma coisa muito simples, você se apaixona por ela, é uma coisa fácil de lidar, eu não tenho dificuldade nenhuma de lidar com isso, muito pelo contrário, e é uma coisa que, pelo contrário, é uma coisa que eu acho muito simples, muito fácil, e justamente por ser simples e fácil, ela abre essa sua possibilidade de criar. Então, eu acho que essas pessoas que ficam murmurando, brigando e falando, isso é muito difícil, eu acho que eu não consigo. Elas ficam paradas, ficam ensimesmadas e elas não conseguem sair do lugar. Eu acho que seja qual for a idade que você tenha, você tem que tentar olhar para frente, tem que aprender e tem que ver as possibilidades que são abertas e tentar criar sempre, sabe? Tem que tentar inovar sempre. Lili, eu sei que você está na correria, que já vai entrar para fazer mais alguma produção que a gente vai ver amanhã de manhã. Sim, está na hora. Quem estiver assistindo, quem achar que quer ouvir mais, quer mais um bate-papo, quer mais história, deixa nos comentários aqui, eu vou deixar na descrição, em algum lugar aqui, se for no YouTube, no Instagram, o Instagram da Lili também. Um beijo, meu amor. Um beijo.